Nós estamos ouvindo hoje essas leituras que nos falam de forma muito especial sobre a ressurreição. E por isso, não podíamos deixar de falar da morte, que é a passagem necessária para que aconteça o milagre, para que o ser humano possa realizar a vocação que Deus lhe confiou desde a criação. Nós não fomos feitos para a morte. Nós morremos para ressuscitar. A morte é uma passagem. Nós chamamos Páscoa esse movimento da vida em direção à eternidade. A passagem pelo vale da morte para nós é uma Páscoa, é uma libertação, é uma passagem. Do hebraico, a palavra Páscoa, que se diz pechá, significa passagem. Todos os anos fazemos uma grande festa para celebrar a passagem de Jesus, a sua Páscoa. Todo domingo celebramos missa para celebrar este grande acontecimento, a Páscoa. E é por isso que em todas as missas nós anunciamos a morte de Cristo e proclamamos a sua ressurreição. E pedimos alegremente: vinde, Senhor Jesus. Vinde para realizar o plano desde sempre estabelecido pelo Pai, de nos levar a todos para o céu. Este é o nosso destino. Foi para isso que Deus nos criou. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirada do profeta Ezequiel, chama atenção porque o profeta fala em nome de Deus. Ele olha para o povo e vê tristeza, vê desânimo, vê desesperança, como que pessoas que foram sepultadas vivas. Quando as pessoas colocam a sua esperança somente nas coisas desse mundo, elas se decepcionam, porque todas as coisas passam, assim como as pessoas também passam. Então, naquele tempo, sem perspectiva de eternidade, as pessoas se desgastavam com a labuta da vida. E por isso, sem esperança de eternidade, consumiam seus dias no trabalho, nos prazeres. E o profeta olha para aquele povo e em nome de Deus diz: olha, eu vou abrir o túmulo e tirar vocês aí de dentro, para que vocês possam ver a luz e para que possam ter motivação, para que possam realizar a vocação que lhes foi dada, que é de viver para a eternidade. Mas ao longo do tempo, nós, as pessoas, vamos dando um valor extraordinário aos nossos instintos, aos nossos desejos, e acabamos relegando essa questão da eternidade só para momentos cruciais da vida. Como eu disse no começo da missa, quando alguém muito próximo nos é tirado, por exemplo. Aí, a pessoa que não se preparou para aquele momento de dor, não pode compreender nem aceitar a separação, que para ela é uma perda. E por isso, muitas pessoas não conseguem elaborar o luto, não conseguem dizer ao próprio corpo que ele perdeu uma parte importante de si, mas deve continuar vivendo. Porque quando morre alguém querido, é como se uma parte de nós nos fosse arrancada. E algumas pessoas demoram muito para aceitar. O luto, portanto, é necessário. Tem pessoas que fazem o luto em semanas, outras levam meses, mas ninguém deve passar mais tempo do que isso, sofrendo pela dor da separação de alguém querido. Se torna patológico, é doentio, quando a pessoa não consegue dar um sentido de eternidade para a saudade que a castiga. O antídoto que vem para aliviar a saudade é a esperança na ressurreição.
Nós, na segunda leitura que ouvimos, eu faço muita questão de falar um pouquinho sobre isso. São Paulo, esse grande apóstolo, escreve uma carta aos cidadãos cristãos que moram em Roma. Roma, nós sabemos, a capital do grande império. Nenhum lugar na antiguidade conheceu tanta tecnologia, tanto desenvolvimento como Roma. Eles tinham muito dinheiro, aplicavam nas artes, nas ciências. A capital do império é para onde iam pessoas que queriam viver aquilo que era a modernidade da época, os costumes. Por isso esse ditado que até hoje se diz: quando em Roma, faça como os romanos. Já ouviram isso? Porque Roma ditava a cultura para o mundo inteiro. Mas o que acontecia na grande cidade, que chamou a atenção de São Paulo e fez com que ele escrevesse essa carta hoje? Os romanos, assim como nós, eram muito supersticiosos e criaram muitos templos dedicados às mais diversas divindades, sempre expressões dos sentimentos humanos, dos desejos. Então, por exemplo, havia esse deus da fertilidade chamado Baco, que vocês certamente já ouviram falar. Ele tinha um templo magnífico e o culto a Baco se dava embriagando-se. Ele é o deus do vinho. As pessoas iam até o templo, tomavam muito vinho em honra de Baco, e isso excitava os seus sentidos, e elas ali, na frente da grande imagem dele, faziam a orgia sagrada. Por isso a palavra bacanal, que hoje tem um sentido moral para nós, era justamente o culto a Baco, bacanal. O que é que eles faziam então? Eles se davam aos prazeres do corpo. Acho que vocês que já foram a Roma devem ter visto a imagem desse ídolo. É um sátiro. Sátiro é uma figura mitológica romana, muito pequena, metade homem e metade bode, metade cabra. Então tem chifres. O que é que distingue essa imagem? O falo. Ele tem um falo gigantesco, quase do tamanho dele. Então quem vai a Roma hoje se impressiona de ver a imagem desse deus chamado Baco espalhado ainda nos cantos da capital. Mas tinha templos para ele, e as pessoas iam e faziam orgia sagrada. Mas também havia um deus da sorte, chamada Fortuna. Muitos templos dedicados a ela. Uma das mais populares do império. Desde o imperador até os escravos prestavam culto. Por quê? Ela é que governava a sorte das pessoas. Para eles a sorte não era uma coisa aleatória. Era a deusa Fortuna que escolhia, qualquer um. Podia ser um príncipe, um plebeu, um escravo. Então eles veneravam essa imagem da deusa Fortuna. E uma profusão de outras. Deus da guerra. Se perdessem uma batalha, diziam: olha, não foram feitos sacrifícios suficientes ao Deus Marte, que é o Deus da guerra. Vamos sacrificar muitas ovelhas, vamos construir mais templos para o Deus Marte, para poder vencer a batalha. E assim por diante. Aí a gente diz assim: nossa, mas que gente estranha, né? Que gente ignorante. Mas aí, se vocês me permitem olhar para a nossa cultura atual, nós também temos muitos ídolos que exacerbam os nossos sentidos. Se vocês tiverem paciência de olhar o editorial do jornal A Folha de São Paulo de quinta-feira, há estarrecedora notícia de que crianças e adolescentes de 5 até 14 anos
estão sendo tratados agora como um problema de saúde mental grave na cidade de São Paulo. Quem fez a enquete é a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo. Crianças e adolescentes de 5 a 14 anos têm transtornos mentais como nunca se viu na história. Eles não sabem lidar com a realidade que os adultos vivem, mas eles recebem todo tipo de informação a qualquer momento pelas telas. Crianças de 5 anos a 14 anos. Muitas delas estão sendo sexualizadas antes do tempo. Então, um adolescente de 11 anos, ele já tem todo o seu sistema reprodutivo, sexual, amadurecido com 11 anos de idade. Um garoto de 11 anos pode engravidar uma menina de 11 anos pode ficar grávida. Mas eles não têm critérios, censura moral suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Então, as crianças não conseguem, por conta da sua frágil estrutura psíquica, conviver com esta realidade que os estimula constantemente. Eles veem cenas de sexo no celular, não compreendem, mas se estimulam com aquilo. Então, essa que é a coordenadora pedagógica de uma grande instituição católica aqui de São Paulo, me disse: olha, padre, quando aparece no jornal uma denúncia de meninas que estão sendo perseguidas, é uma poeira, porque isso acontece direto nas nossas escolas. Nós estamos criando regras. Ela me contou isso por conta de um caso que está nos jornais. Ela é dessa escola. Um grupo de 6 rapazes de 12 a 16 anos criaram um WhatsApp para falar das meninas e mostrar onde elas estão e dizer quais delas merecem ser violadas. Aí a gente diz assim: nossa, mas que absurdo. Mas acontece que essa motivação vem da internet. Existem grupos internacionais chamados Machosfera e também Redfill. Eu falo para vocês essas coisas porque vocês são pais, são avós, são tios. Eu sou padre. Nós temos que cuidar das crianças, adolescentes, jovens. Isso é criminoso, mas vem na mão deles. Antes, lá em Roma, a pessoa ia até o templo fazer isso. Hoje, eles fazem dentro de casa. São influenciadores mirins, crianças, que ditam moda para outras crianças. E o comportamento delas é estimulante sexual. Quem é que faz com que elas ajam assim? Os adultos, os pais. Por quê? Porque daí as crianças olham, curtem e eles ganham dinheiro. Mas as consequências disso são cada vez mais danosas. Crianças com transtorno mental de 5 a 14 anos da nossa cidade estão chegando ao limite do nosso sistema de saúde. Seus filhos, seus netos, minhas crianças. Recentemente, no Rio de Janeiro, um criminoso foragido que se entregou à polícia depois de uma busca, se apresentou com uma camiseta e onde estava escrito justamente essa frase que é própria desse movimento chamado Machosfera: não me arrependo de nada. Ele teve a audácia de se apresentar com essa camiseta. Isso significa, ele é contra o poder feminino. Ele fará tudo contra as mulheres para colocá-las de novo no recesso do lar, junto do fogão, na máquina de lavar. É o poderio masculino, chamado masculinidade tóxica,
que não está só entre adultos, mas eu insisto em dizer, chega às nossas crianças. Eles não têm critério, não têm discernimento, então eles acham que é certo machucar as mulheres, especialmente quando elas os rejeitam, eles não sabem lidar com a rejeição. E a coordenadora me disse, nós chamamos aqui os pais para conversar, e a mãe de um desses meninos se exaltou terrivelmente. Vocês estão perseguindo meu filho, eu vou abrir um processo contra vocês. E o menino justamente é o administrador do grupo, tem 16 anos. E a mãe diz, isso é brincadeira de criança, vocês não podem fazer isso, porque a escola vai expulsar o rapaz, não há como negociar com isso. E a mãe dele, uma mulher, contra a escola, diz, isso é brincadeira, vocês estão perseguindo meu filho. A cultura do mal foi introduzida em nós. E é por isso que São Paulo, há 2000 anos, escreveu essa carta dizendo, olha, quem vive segundo a carne, não pode agradar a Deus. Todos nós temos esses instintos, mas nós somos pessoas espirituais. O nosso destino é a eternidade. Quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. E, portanto, não pode dizer que é corpo de Cristo, que faz parte da sua igreja. Hoje nós temos que ter a coragem do apóstolo para fazer frente a essas demandas de crueldade, essas demandas animalescas que desfiguram a nossa humanidade e nos faz involuir. Depois de tanto progresso, nós involuímos ao imaginar que a lei do mais forte deva prevalecer. Jesus, no Evangelho de hoje, nos fala de uma realidade que até para os seus discípulos era desconhecida e para nós permanece ainda como mistério. Eu sou a ressurreição e a vida, nos diz o Senhor, colocando a nossa identidade humana acima dos valores que de alguma forma possam desfigurar aquilo que Deus fez em nós. A ressurreição significa a plenitude da nossa humanidade, quando finalmente chegarmos na presença de Deus. E hoje, esse longo evangelho, cheio de sinais, nos fala da misteriosa presença de Deus, que nos acompanha ao longo dessa vida e sempre nos motiva a colocar nossa esperança naquilo que virá, de tal maneira que nem a tristeza, nem as alegrias desse mundo possam nos impedir de seguir nossa jornada. Lázaro não ressuscitou, Lázaro foi reanimado por Jesus. Os judeus davam 3 dias antes de sepultar os seus mortos. Número 3 é o número cabalístico na literatura judaica. Então eles diziam, se depois de 3 dias o espírito não voltar ao corpo, é porque foi embora mesmo. Por isso Jesus demora para chegar, porque ele está dizendo aos seus discípulos, Deus não está sujeito às leis desse mundo. Deus não está sujeito a este tempo. A nossa imaginação não consegue alcançar aquilo que Deus pode fazer. Por isso ele só vai no 4º dia, quando Lázaro já havia sido sepultado. Não havia mais possibilidade de reanimação. Mas pela sua vontade, pela sua palavra, Lázaro volta à vida, é reanimado. Vai viver, depois vai morrer, como todos nós. Mas aquele gesto foi significativo para mostrar o poder de Deus sobre a vida e sobre a morte. Logo, logo na Semana Santa, no tempo da Páscoa, nós vamos ouvir uma leitura falando que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que foi ao túmulo, logo de madrugada, não foi sua mãe, não foi João, o discípulo amado, mas foi Maria Madalena, a que amou Jesus de todo o seu coração. Quando ela chegou ao túmulo,
ele já estava aberto. A mortalha, o lençol estava no chão e havia uma pessoa. Ela olhou para aquela pessoa, não a reconheceu e disse: foi o Senhor que tirou daqui o corpo do meu Senhor? Onde o colocou? Era Jesus, mas ela não reconheceu. Nosso corpo será transformado. E por isso, Jesus, de forma pedagógica, vai nos mostrando aos poucos que para Deus tudo é possível. A morte não é o fim. E quando chegar a nossa hora, quando chegar a nossa vez, Ele é que vai nos chamar. Como é que Ele tratou aquela pessoa? Chamou-a pelo nome, Maria. E assim que Ele falou o nome dela, ela disse: Rabuni, mestre. Ele nos conhece, sabe quem nós somos. O nosso nome é a nossa identidade. Nossa vida não se perderá. Nossos sonhos, muitas vezes fracassados, rasgados nesse mundo, nós os realizaremos na presença de Deus. Porque tudo aquilo que fazemos nesse mundo vai como que constituindo a nossa natureza espiritual. E quando finalmente, despertados do sono da morte, haveremos de reconhecer Jesus, meu Senhor. Semana Santa é muito importante para nós os católicos. Ela nos dá o sentido de pertença a um bem maior. Por isso a identidade católica é reforçada na Semana Santa. Mas nós sofremos, pela força da cultura, uma grande pressão para não assumirmos a nossa identidade religiosa. Nós somos católicos. Sexta-feira Santa, nós não comemos carne. É dia de jejum. Sexta-feira Santa não é para fazer bacalhoada, chamar a família para almoçar. É dia de jejum. Nós contemplamos às 15 horas o mistério da morte, que um dia nos alcançará. E no domingo de Páscoa, comam e bebam o que quiserem, façam festa, bacalhau, peixe, churrasco, feijoada. É dia de festa, Jesus ressuscitou, é a nossa esperança que havemos realizado. Quando chegar a nossa hora, saberemos o que significa acompanhar Jesus na sua crucifixão, celebrar a sua ressurreição.